Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam preparados e preparadas para nós começarmos, então, essa nossa disciplina, os conteúdos teóricos da disciplina, né, que trata sobre a questão da psicologia em interface, né, com as questões da justiça. Hoje, precisamente, nós vamos estudar, né, a partir de um artigo publicado em um periódico chamado Psicologia e Justiça Interfaces, que é um caderno, né, editado pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Então, compõe, né, essa série de referências técnicas que nós, psicólogos e psicólogas, acessamos via sistema Conselhos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo da leitura desse artigo. Esse artigo vocês encontram lá no material de apoio de vocês disponível, e o capítulo que nós vamos estudar é o primeiro artigo desse caderno, que se chama Como a Psicologia pode contribuir com a Justiça e como se manter uma ciência autônoma nessa interface. Esse artigo é publicado pela psicóloga Esther Arantes. Ela é, além de psicóloga, mestre e doutora em educação, é professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora aposentada do Departamento de Psicologia da PUC do Rio de Janeiro em 2018, e desenvolve estudos e pesquisas na temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, é desse lugar que ela fala, né? Ela pensa, portanto, sobretudo, políticas para crianças e adolescentes, mestre e doutor em educação, então, a partir também dessa perspectiva, para além de psicóloga. Veja quantas interfaces, né, dialogam ao longo desse texto para compor esse pensamento. E aí ela vai iniciar o artigo, né, citando um juiz lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, né, o juiz Sérgio Verani, professor da UERJ, que vem de uma área da justiça libertária e menos punitiva, né, portanto, realizou um seminário em um congresso no Rio de Janeiro em 1992, intitulado Psicologia e Instituições do Direito, a prática em questão. Então, dentro da composição desse evento, ele fez a seguinte fala: sobre o tema do debate de hoje, Psicologia e Direito, um encontro possível, eu gostaria de refletir sobre algumas preocupações que tenho com esse encontro. Que encontro é esse? Acredito que essas perguntas guias, né, elas sejam interessantes nesse primeiro momento para a gente efetivamente refletir, né? Ele vai dizer: o que se pretende encontrar quando se fala em direito e psicologia? A psicologia deseja encontrar qual direito? Creio que essa seja efetivamente uma pergunta da demanda da psicologia, né? Nos são cobradas algumas coisas de alguns movimentos da lógica do direito que nos coloca nessa situação de questionarmos, né? Nós queremos ir de encontro com qual direito, né? Bom, e aí há uma série de princípios sobre as quais nós vamos falar, né, que englobam tanto a situação da psicologia quanto essa interface direta com a situação do direito. E quando se fala em psicologia jurídica, também é preciso investigar o que é isso, o que é psicologia jurídica e para que ela serve. A minha preocupação fundamental em relação a esse encontro é determinar para que esse encontro vai servir. Qual a possibilidade desse encontro quando se pensa em fazer dele alguma coisa que possa servir para garantir, proteger o ser humano, proteger a integridade humana, ajudar ou melhorar certas formas de sobrevivência humana. Tenho certeza que, do meu ponto de vista em relação ao direito, esse encontro só será possível no sentido de não ser um encontro para estimular a repressão, para fomentar a desigualdade e a injustiça, mas sim no sentido de ajudar a pessoa, seja adolescente ou criança ou adulto, a se libertar enquanto ser humano. É interessante, portanto,
como ele pontua, a partir da visão dele, né, desse direito libertário, essa corrente a qual ele se afilia ideologicamente né, dentro de uma tradição jurídica, e ele posiciona desse modo. Que encontro é esse? Bom, esse encontro ele vai ser um encontro, sobretudo, baseado na garantia dos direitos fundamentais, né, integridade, e contrário ao de repressão, né? Nesse sentido, esse seria um encontro potente entre uma vertente de uma psicologia jurídica potente no encontro com um direito também potente nesse sentido, né? De construir estratégias de garantias de direitos, né? E que se afaste dessa corrente do direito mais punitivista. É dessa perspectiva que a Esther, né, pontua a lógica da fala do juiz Sérgio Verani. E ele continua, né, na fala dele. E, a princípio, se podem orientar essa aliança do direito com a psicologia para que se possa fazer um trabalho que não seja puramente normativo ou puramente dogmatizado. Basta ler a Constituição e entender o que significa os princípios fundamentais. Então, pronto. Aqui ele já está também posicionando uma outra questão, né? O encontro entre psicologia e direito é um encontro que vai se dar por meio desse registro, né, da Constituição Federal do Brasil. Por meio do texto constitucional é que se constrói, então, essa interface entre psicologia e justiça, né? E aí tem um destaque aqui realizado do texto da Esther que diz, né, só pode haver trabalho jurídico se em perfeito atendimento desses princípios fundamentais da Constituição. Esse é um posicionamento. E aí, a partir desse posicionamento, né, é importante vocês saberem algumas coisas com relação à profissão da psicologia, né? A psicologia no Brasil, ela é reconhecida como uma ciência e ela é reconhecida como uma profissão. Então, psicologia é ciência e profissão, na medida em que ela compõe um campo científico, um campo do saber, né, ensinado nas universidades, enfim, pesquisados no âmbito acadêmico e, né, construindo técnicas clínicas e de intervenção. Por outro lado, nós somos uma profissão regulamentada, o que significa que nós temos princípios norteadores da profissão, limites que nós podemos, né, encontrar na nossa prática profissional e, enfim, temos órgãos, portanto, de fiscalização, de orientação, né, e também de coerção das práticas violadoras, né, das práticas que violem um código de ética que nós temos também, então, enquanto profissão, disponível para nossa consulta regular. Nós, psicólogos e psicólogas, não podemos ferir o código de ética profissional. E o código de ética profissional da psicologia, enquanto uma profissão regulamentada, ele é um instrumento, né, normativo baseado na Constituição Federal e respaldando os direitos humanos fundamentais. Então, o Código de Ética da Psicologia, ele vai ser, né, plenamente baseado nesses princípios fundamentais constitucionais que, por sua vez, também abraçaram a lógica dos direitos humanos fundamentais, a garantia da dignidade e da integridade da pessoa humana, né, em território nacional. Então, dentro do Brasil, isso não é assim necessariamente em outros países. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a psicologia não é uma profissão regulamentada, né? É uma ciência, é ensinada, as pessoas se intitulam psicólogas, mas não existe um conselho. E aqui nós temos um sistema conselhos, né, no Brasil. Nós temos o Conselho Federal de Psicologia e nós temos conselhos regionais de psicologia em todos os estados do Brasil. E aí, né, grande parte do trabalho do sistema conselhos é construir referências técnicas
de trabalho e de atuação para psicólogos e psicólogas, em diálogo com profissionais de outras áreas, né, inclusive no direito, quando oportuno, quando pertinente, no sentido de construir essa interface. Então, né, as equipes multiprofissionais, esses relatos, eles também são levados em conta sempre que a psicologia precisa travar esse diálogo, portanto, com outras profissões. Então, quando nós pensamos a psicologia e o direito, dentro do Brasil, a psicologia sendo uma profissão regulamentada, nós vamos ter textos do Conselho Federal de Psicologia e dos conselhos regionais de psicologia, né, pensando esse encontro entre psicologia e direito já. Nós temos referências técnicas, por exemplo, de como realizar escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência, como pensarmos a rede de proteção que envolve a questão da justiça no caso de abuso, exploração e violência sexual, tráfico de crianças, enfim, né, para fins sexuais, turismo sexual. Nós temos referências técnicas de atuação nesse sentido. Então, vejam só, nós também temos uma outra interface na psicologia, a partir de referências técnicas do Conselho Federal, com relação à psicologia dentro do sistema prisional. Vejam, né, temos áreas de diálogos muito afins, e o que nos aproxima, ou o que deveria nos aproximar nesse encontro, é justamente a possibilidade de construirmos estas garantias de direito, essa garantia de integridade e de dignidade. É isso que esses autores e autoras, né, que nós vamos ver ao longo do semestre, também pensam com relação ao direito e à psicologia nesse nosso primeiro módulo, que está tratando justamente dessa interface. Bom, e aí, a Esther, ela vai nos lembrar, né, no texto, que Vérani nos lembra que a Constituição Federal de 88 trouxe, sem dúvidas, avanços muito importantes. Quais sejam os princípios da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores do trabalho, do pluralismo político e etc. Nesse sentido, conclui que só pode haver trabalho jurídico se em perfeito atendimento desses princípios fundamentais da Constituição. De novo, né, demarcando esse posicionamento, trazendo, né, o que valora essa Constituição, o que dá valor a essa Constituição enquanto valores mesmo no sentido de morais e éticos, né, que subsidiam o trabalho jurídico e, portanto, subsidiam também o trabalho psicológico nesse encontro. A partir da fala de Vérani, a relação com a psicologia está posta. Digamos, então, que essas são as primeiras questões. Qual psicologia quer se encontrar com qual direito? Vejam como ela muda o tom da pergunta, né? Se o Vérani questiona, né, que psicologia o direito quer encontrar? Bom, Esther questiona, né, que direito a psicologia também quer encontrar. Então, quer dizer, quem que a gente quer encontrar nesse trabalho, né, de construção desses princípios constitucionais? Qual a possibilidade desse encontro? E para que esse encontro vai servir? A partir da psicologia, se tomamos o Código de Ética Profissional do psicólogo e da psicóloga, enquanto norteador da nossa profissão, constatamos grande convergência com a fala de Sérgio Vérani. É isso, né? Dentro do nosso Código de Ética Profissional da Psicologia, nós encontramos, né, argumentos que vão de encontro a esse posicionamento desta pessoa que trabalha essa interface entre psicologia e justiça. Aí, a título de curiosidade, penso a vocês, é importante destacar, que na apresentação do código, do nosso Código de Ética, por exemplo, está explícita a relação com o contexto institucional legal do país naquele momento, contexto marcado pela promulgação da Constituição Federal de 88, também chamada Constituição Cidadã, e das legislações dela decorrentes.
buscou estabelecer princípios fundamentais para servirem como grandes eixos orientadores da relação da psicóloga ou do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois esses eixos devem atravessar todas as práticas da psicologia, e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional na qual essas práticas estão inseridas. Eu vou destacar a partir do texto, né, quais são esses fundamentais do nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo, para vocês pensarem, né? Inclusive porque o Código de Ética da profissão, ele é uma norma, né? Então, quando eu falo sobre psicologia a vocês, eu obrigatoriamente, sobretudo em público, sou normatizado pelo meu conselho. Qualquer declaração pública que eu dê, né, eu dou essa declaração pública sempre também como psicólogo. Então, né, o meu discurso precisa ir de encontro a esses princípios norteadores do nosso Código de Ética. Não poderia ser diferente, né? Creio que vivendo num país em que existe um texto constitucional que, né, valora justamente esses princípios, enquanto uma categoria profissional que se coloca disponível nesse território, não poderia ser diferente disso, né? Então, um dos eixos norteadores, né, éticos do nosso código diz: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a psicologia, ela está pautada numa norma, né? Essa norma, a princípio e, sobretudo, diz respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí, pensar a Declaração Universal dos Direitos Humanos é pensar justamente sobre todas essas searas, de promover liberdade, de promover dignidade, de promover igualdade em todos os âmbitos, né? Ou seja, a psicologia está posicionada dentro de um lugar, né? Está posicionada dentro de um lugar que, por acaso, vai de encontro ao lugar em que a Constituição Federal também está colocada, também está pautada. Um segundo princípio do nosso Código de Ética é: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade da vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, vejam, se a primeira questão vai dizer que o profissional de psicologia precisa basear o seu trabalho nesses princípios norteadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, neste próximo momento, né, nós estamos dizendo que o trabalho do profissional de psicologia, ele vai promover saúde, ele vai promover qualidade de vida, ou seja, existe um papel ativo da profissão no enfrentamento dessas questões: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A psicologia, ela é colocada como um ente ativo no combate a esse tipo de violência. Por isso que a psicologia é também uma profissão política, no sentido de se colocar, né, em enfrentamento das questões que correspondem a essas violações de direito. Então, assim como o trabalho do próprio direito e assim como o trabalho do serviço social, né, que se posicionam contrários a quaisquer questões que fujam da norma constitucional e dos valores construídos pelos direitos humanos, né, existe essa preocupação, então, de essas profissões serem compreendidas como profissões políticas, né? Se exercem como agentes ativos, né, de enfrentamento. Então, as nossas construções, né, elas são construções
no sentido de enfrentamento e de trabalho, né, que vise não permitir as violações de direito acontecerem. O terceiro ponto explorado é: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Nós, psicólogos e psicólogas, né, trabalhamos com a dimensão do contexto. É isso que esta norma está nos dizendo. Nós trabalhamos com o princípio do contexto. Nós precisamos contextualizar as pessoas em um determinado lugar, em um determinado tempo histórico, né? Influenciada por quais fatores, pensando as complexidades que levam, as complexidades políticas, as complexidades socioeconômicas, as complexidades de gênero, as diversas complexidades de raça e etnia, né? Sobretudo quando nós vivemos um Estado que produz a desigualdade e faz gestão da desigualdade, né? Penso que é interessante nós refletirmos, né, que o Estado brasileiro, dentro do seu tripé de seguridade social, que compõe a política de saúde, de previdência social e de assistência social, o pilar da assistência social é justamente para quem precisa, né? Enquanto dentro desse tripé a política de saúde é universal, a política de previdência é para quem contribui, a política de assistência social é para quem precisa, de tal modo que, né, nós temos, dentro de um tripé de seguridade social, uma política que faz gestão de desigualdades já previstas pelo Estado, portanto, né? Então, quando nós refletimos essa necessidade do contexto, né, nós estamos pensando que nós vivemos efetivamente um contexto, uma sociedade, um momento histórico em que essa contextualização das situações elas precisam acontecer. Sobretudo na nossa profissão, em que nós estamos realmente olhando e observando as pessoas em uma situação individual, né? Nós estamos observando aquela história, nós estamos observando como aquela história se desenrola naquele contexto específico. Vamos pensar sobretudo quando estamos falando de crianças e adolescentes, né? O que sustenta os fatores que levam a determinadas questões a acontecerem. Nós trabalhamos com a dimensão histórica e contextual, portanto, sobretudo na nossa profissão, isso importa e tem um valor extremo, né? Bom, aí então nós temos: o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico, de conhecimento e de prática. Então, uma outra questão é que, né, pela norma do nosso Código de Ética Profissional, nós precisamos estar em constante atualização profissional, né? Isso significa que nós precisamos, sobretudo, acompanhar as resoluções e as referências técnicas que são publicadas pelo próprio sistema Conselhos, né? Uma pessoa se forma em psicologia, ela requer a sua carteira de identidade profissional, ou seja, ela compõe o Conselho Estadual de Psicologia em alguns estados, né? Um conselho regional, e aí essa pessoa trabalha efetivamente como psicóloga. Bom, uma das questões primordiais para que ela continue sendo psicóloga, sem que ela viole as normas do sistema Conselhos, é justamente o fato de que ela precisa estar atualizada quanto às próprias resoluções e referências técnicas, normas técnicas, modos de produzir documentos pontuados pelo sistema Conselhos. Então, essa atualização, né, ela vai muito além de especializações, de mestrado, de doutorado, de pesquisas científicas, mas sim baseadas também na lógica técnica da profissão, que é
fundamentalmente regulamentada, portanto, pelo Conselho. Bom, vamos lá. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então, todo psicólogo e psicóloga se compromete em colocar a psicologia em evidência como uma ciência, garantindo que as pessoas, né, conheçam desta ciência, que estas pessoas conheçam canais de acesso, como conseguir um profissional de psicologia, como entrar em contato com um, como funciona, né? Essa livre informação sobre a ciência psicológica, ela precisa acontecer e ela precisa ser fomentada como uma cultura dos psicólogos e psicólogas, né? Tanto é verdade que nós precisamos fazer isso, que aqui mesmo, dentro dessa aula, eu estou falando para você sobre o Conselho Federal de Psicologia, sobre como nós também atendemos determinadas normas e estamos normatizados, sendo fiscalizados por um sistema conselhos, nós estamos falando, né, efetivamente sobre psicologia. Então, é nesses momentos de diálogo e de troca que nós podemos garantir que essa livre informação da ciência psicológica circule, né, com a qualidade e a seriedade que ela efetivamente tem. Bom, o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Sim, né? Nós vamos o tempo todo zelar para que o exercício profissional ele seja exercido, né, com a maior garantia de direitos possíveis para aquela pessoa, sobretudo na nossa profissão. Acho que é importante nós destacarmos, né, que um dos pilares principais da psicologia é, por exemplo, o sigilo profissional. A nossa profissão é a profissão que trabalha com os segredos das pessoas. É a profissão que trabalha com a vida íntima das pessoas, né? Nós investigamos, nós questionamos questões de foro íntimo das pessoas. Elas confiam em nós as suas questões mais particulares, as memórias mais primitivas, né? As suas tristezas, as suas angústias, né? Todas essas questões. É conosco que elas compartilham, em grande parte, essa situação, e não com outros e outras profissionais. Então, como a gente garante o sigilo profissional, né? O nosso atendimento, ele tem que garantir, né, esta dignidade do atendimento. Nós precisamos garantir, por exemplo, o sigilo. Nós não podemos colocar em risco a dignidade de uma pessoa para o nosso exercício profissional. Finalmente, nós temos aí o ponto 7. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Esse princípio é muito importante, porque o exercício profissional da psicologia, ele não está submetido a outro poder. Não está submetido a outro poder. Ou seja, não existe um outro poder investido que possa dizer para a ciência e profissão psicologia, né, como ela deve atuar dentro dos seus parâmetros. Apenas a ciência psicológica e a profissão de psicologia regulamentada pelo sistema conselhos pode determinar os seus procedimentos e técnicas, pode validar o que o psicólogo pode e o que ele não pode fazer. Outro poder não pode se sobrepor a esse poder da psicologia. Nesse caso, cabe uma denúncia realizada por esse psicólogo, por essa psicóloga, né, do seu local de trabalho. Assim como cabe denúncias do seu local de trabalho quando o local de trabalho não garante as condições para os atendimentos dignos às pessoas, né? Já aconteceram casos de colegas profissionais que trabalhavam em repartições públicas ou privadas, né, empresas privadas e mesmo repartições públicas, denunciarem os seus espaços de trabalho porque não tinham, por exemplo, um armário com chave exclusiva para o seu uso, né? Nós temos documentos
que são regulamentados como documentos sigilosos. Nenhum outro profissional, nenhuma outra profissional tem acesso a esses documentos sigilosos, né? A não ser o próprio Conselho Regional de Psicologia, a qual o psicólogo ou a psicóloga está inscrito, né? Que pode haver um procedimento, então, de fiscalização, quebrar o sigilo profissional de um caso em específico, daquele psicólogo ou daquela psicóloga, no que diz respeito a uma denúncia, e aí sim realizar a leitura dos documentos psicológicos e das anotações de sessões, né, se for o caso da psicologia clínica, relatos de sessões ou documentos psicológicos, né, desse profissional, dessa profissional, e julgar se, a partir daquela documentação disponível, houve uma infração contra o Código de Ética ou não. Então, vejam, sobre tudo que eu estou querendo dizer para vocês, né, é que existe uma complexidade efetiva, né, uma complexidade efetiva quando nós pensamos essa interface entre psicologia e direito, porque alguns atravessamentos continuam aparecendo como dificuldades. Penso que esse texto pode apresentar, sobretudo, essas questões que interligam a psicologia e o direito, mas ela não é tudo, né? O que corresponde a essa área de conhecimento, não é tudo. Não é tudo. Existem atravessamentos importantes que precisam ser refletidos, né? Nós temos todo o campo jurídico, né, e as disputas políticas colocadas para construções de leis que afrontam, né, a Constituição Federal, que afrontam determinados princípios das garantias fundamentais dos direitos humanos e, portanto, a psicologia tem também se colocado frente a esse cenário, apresentando, portanto, essa sua visão, né, constituída a partir e por meio da garantia dos direitos fundamentais, né? Então, a psicologia tem se posicionado, mas esse encontro, ele não é necessariamente simples, quando nós vamos pensar precisamente essas disputas dentro desse lugar, né, entre um direito mais libertário com um direito mais punitivista, políticas que são pensadas, portanto, né, para serem alternativas ao punitivismo e políticas que reforçam essa cultura punitiva, né? Então, existe aí uma série de questões a serem pensadas. O que nós sabemos é que o debate é importante, né? Nós precisamos colocar esses assuntos sobre a mesa e pensarmos sobre eles. Penso que a psicologia, ela é uma ciência importante justamente por conta disso. Ela é a ciência também que produz essa possibilidade de nós mediarmos esse diálogo, né? Nós somos mediadores e mediadoras de diálogos, de situações, de pontuações, de colocações, e entendemos, né, que os assuntos, eles não podem ser tabus, não podem ser tabus. Os assuntos de relevância, eles precisam efetivamente ser colocados, né, na mesa e precisam ser discutidos a partir da seriedade que eles efetivamente têm. Então, penso que essa disciplina, ela vai ser uma disciplina também para que nós continuemos colocando, né, sobre a mesa esses assuntos tão importantes de dialogarmos em sociedade hoje, no nosso tempo, nesse contexto em que nós estamos, não para julgarmos, para pensarmos, ou enfim, algumas situações, mas sim para que nós construamos efetivamente um mundo, né, de garantias de direitos, um mundo mais digno, mais íntegro para todas as pessoas viverem. Essa é a minha proposta, que tenho certeza que vai de encontro com os autores e autoras que nós vamos estudar ao longo do semestre. Penso que essa aliança que nós temos entre as nossas áreas é uma aliança muito importante, muito significativa para a sociedade no geral. E é por isso que vocês estudam psicologia no direito, e é por isso que nós estudamos psicologia jurídica, portanto, essa interface do direito na psicologia. Nós temos efetivamente uma aliança sólida, científica e profissional, né? E penso que estamos construindo isso.
Só para finalizar, esse texto é o capítulo 1 desse caderno, está disponível no material de apoio de vocês, ok? Na semana que vem, vocês realizam atividade de N1, ao mesmo tempo vocês têm uma próxima videoaula. Ambas as questões, atividade e videoaula, estarão disponíveis para vocês no Mentor, ok? Até mais!